Uma notícia incrível se espalhou recentemente pela internet. A NASA descobriu evidências de um universo paralelo. Mas será que isso é realmente verdade? Bem, existe um grão de verdade nessa história, mas não é tão simples assim. Vamos considerar o seguinte. Talvez você tenha visto artigos dizendo que a NASA finalmente encontrou um universo paralelo. Essa história foi amplamente divulgada e as pessoas se dividiram em dois campos, aqueles que levaram essa notícia ao pé da letra e aqueles que consideraram tudo um completo absurdo. Mas os dois lados não estão exatamente certos. Vamos começar do princípio. A descoberta foi feita pela ANITA da NASA. Esse nome significa Antena Transiente Impulsiva da Antártica. Ela foi projetada para estudar neutrinos, que são partículas cósmicas de alta energia. Eles são incrivelmente pequenos, não têm carga e quase não têm massa. Trilhões dessas partículas passam por nossos corpos a cada segundo e nem sequer as notamos. Tudo porque elas quase não afetam a matéria comum. Isso é o quão insignificante elas são. Em média, durante toda a nossa vida, cada um de nós é afetado por no máximo um neutrino. Então, basicamente, caçar neutrinos é como caçar fantasmas. Para capturá-los, você teria que enviar um fluxo inteiro dessas partículas através de um pedaço gigante de chumbo, que deve ter trilhões de quilômetros de espessura. Ao mesmo tempo, você tem uma chance de 50% de parar um deles. Portanto, para detectá-los, os cientistas tiveram de inventar alguns truques inteligentes. Sabemos que os neutrinos, assim como outras partículas semelhantes, chegam até nós do espaço sideral. Eles chegam à Terra vindos do Sol, das estrelas e até mesmo do próprio Big Bang. Alguns deles chegam até nós de fontes particularmente grandes, como buracos negros, supernovas, pulsares e até mesmo de vários objetos não identificados. Algumas dessas partículas têm até energia particularmente alta, e para os cientistas, esses neutrinos são os mais interessantes. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos neutrinos de alta energia não vem até nós de longe. Eles se formam aqui mesmo, perto da Terra. Esse processo tem um nome bonito: chuva de partículas. Bem, é assim que você pode explicar isso em palavras simples. Uma partícula vovó entra na atmosfera da Terra. Normalmente é uma partícula com energia muito alta. Em seguida, ela gera vários filhos, que têm menos energia. Cada um desses filhos gera mais netos, cuja energia é ainda menor que a deles. E assim por diante, até termos uma árvore genealógica gigantesca de partículas de baixa energia. No final, pode haver bilhões delas. Durante esse processo, pilhas de neutrinos são criadas. Em seguida, eles começam a afundar profundamente em nossa Terra. Durante sua jornada pelo planeta, eles tocam as camadas superiores de sua crosta, ou gelo, por exemplo, o gelo da Antártida. Ao enfrentar todos esses obstáculos, eles criam pulsos de rádio. E como você deve ter adivinhado, são esses pulsos de rádio que os cientistas estão tentando encontrar. Pode ser uma surpresa para você, mas a Antártida é bastante deserta. Você acha? E é por isso que é o melhor lugar para estudar partículas microscópicas, que normalmente mal podem ser rastreadas. Não haverá nenhuma interferência ou algo do gênero. Podemos captar esses pulsos com a ajuda de antenas potentes. A NASA coloca essas antenas em balões que podem se elevar até 32 quilômetros acima da superfície da Terra. É assim que eles vêm rastreando esses neutrinos nos últimos anos. Muito bem, agora sabemos o que a ANITA está fazendo. Mas e aquela coisa do universo paralelo? Não se preocupe, estamos chegando lá. Em 2018, a antena ANITA começou a receber sinais de rádio anormais que causaram um grande alvoroço na comunidade científica. Você está lembrado de como os neutrinos chegam até nós vindos do espaço sideral e em seguida afundam gradualmente em nosso planeta? Então, recentemente, a ANITA descobriu neutrinos que não desceram do espaço como de costume, mas sim subiram da Terra. Em outras palavras, essas partículas, chamadas de neutrinos do tipo Tau, basicamente viajam de volta no tempo. Mas como isso é possível? Os cientistas começaram a pesquisá-los. No início, eles pensaram que talvez fosse um erro do detector ou um erro na interpretação dos dados. Mas não, tudo estava correto. Algo muito exótico estava acontecendo. Se for esse o caso, primeiro precisamos tentar encontrar uma explicação simples. E se esses neutrinos do tipo Tau tivessem chegado à Antártida de alguma outra fonte? Talvez tenham vindo para a Terra do outro lado e de alguma forma tenham passado pela fronteira? Para testar essa teoria, os cientistas decidiram pedir ajuda a outro observatório de neutrinos muito legal chamado IceCube.
Esse observatório está localizado próximo ao Polo Sul. Ele consiste em 5.160 detectores ópticos enterrados no gelo, e todos esses potentes detectores foram projetados para detectar neutrinos. Os pesquisadores da ANITA disseram: "Ei, pessoal, encontramos alguns sinais de rádio estranhos. Vocês poderiam verificar de onde eles podem ter vindo?" "Sem problemas", respondeu o Ice Cube, iniciando sua pesquisa. E como resultado, eles encontraram nada. Sim, o Ice Cube não detectou nenhuma fonte de sinal. Descobriu-se que essas partículas estranhas basicamente apareceram do nada. Como isso é possível? Os cientistas testaram muitas teorias diferentes, mas nenhuma delas conseguiu explicar a situação com precisão. Mais tarde, o Ice Cube publicou um artigo que basicamente dizia: Não temos ideia de onde esses sinais vieram e como explicá-los em termos do modelo padrão do universo. Agora está ficando interessante. Então, o que raios são esses sinais? Depois de esgotar as explicações normais, os cientistas começaram a considerar ideias que vão além de nossa compreensão. Um deles disse que talvez essas partículas tivessem vindo até nós de um universo paralelo, onde o tempo flui na direção oposta. Essa teoria, que parece maluca, é o resultado da famosa teoria do multiverso. De acordo com ela, há cerca de 14 bilhões de anos, quando ocorreu o Big Bang, nasceram dois universos gêmeos. Um deles era o nosso e o outro era um paralelo. E eles são quase idênticos em tudo, exceto em algumas coisas. Por exemplo, o tempo nesse universo paralelo não se move da mesma forma que no nosso. Ele se move para trás. Além disso, tudo lá pareceria de cabeça para baixo para nós, como se estivéssemos olhando em um espelho. Por isso, os cientistas o chamam de antiverso e acreditam que ele poderia estar repleto de antimatéria. E embora tudo isso possa parecer estranho e louco para nós, para aqueles que vivem nesse antiverso, seu modo de vida seria bastante normal. De fato, eles prefeririam nos achar estranhos. Portanto, esses neutrinos misteriosos poderiam ter nascido nesse antiverso. Digamos que de alguma forma eles existissem lá e acidentalmente chegaram ao nosso mundo, onde pudemos detectá-los. A ideia do multiverso em si é realmente incrível. Se for verdade, isso pode significar que existe um número infinito de realidades, muitas das quais são muito melhores do que a nossa. A mecânica quântica até diz que é bem possível que, a cada segundo de cada dia, qualquer uma de suas decisões divida o universo em dois. Assim, há quintilhões de universos paralelos em que nossas vidas foram muito diferentes. Algo assim é difícil de imaginar. É claro que seria ótimo se pudéssemos encontrar uma maneira de entrar em outro universo. E se essas misteriosas partículas de neutrino do tipo Tau conseguissem atravessar as fronteiras de dois mundos? Talvez também possamos fazer isso? Mas infelizmente esse fenômeno por si só não é suficiente para dizer se a teoria do multiverso é verdadeira ou não. Essa é apenas uma das várias opções possíveis. Neste estágio do desenvolvimento humano, não podemos provar ou refutar essa teoria. Talvez um dia, no futuro, venhamos a descobrir a verdade, mas definitivamente não agora. A única coisa que podemos dizer agora, após essa descoberta, é que encontramos sinais de rádio estranhos que a física padrão não consegue explicar. Portanto, precisamos seguir nessa direção e estudá-los para aprender mais sobre esse incrível fenômeno. Mas as pessoas gostam de sonhar com o espaço, então não é de se admirar que estejamos tão empolgados com isso. E seria ótimo se um dia se descobrisse que essa teoria é realmente verdadeira. A teoria dos universos paralelos é popular em vários filmes e livros há muito tempo. Para onde você iria se descobrisse que pode viajar entre realidades? Eu procuraria... Este é o nosso planeta natal, a Terra, e seu satélite, a Lua. Afastando a imagem, aqui está o nosso sistema solar. Um pouco mais, a Via Láctea. E somos um pequeno ponto entre um número infinito de estrelas. Agora ainda mais longe, um aglomerado de galáxias. Pontos e redemoinhos no espaço sem fim. Mais adiante, tem o superaglomerado Laniakea. O pontinho aqui é a nossa galáxia. Seguindo em frente, o superaglomerado Hydra Centauro. Enormes aglomerados compreendendo milhares de galáxias não são mais do que uma partícula daqui. Em seguida, o superaglomerado Pavo Indus, uma área de 200 milhões de anos-luz de largura. Podemos afastar a imagem até vermos todo o universo observável. Cada pequeno ponto aqui, na verdade, contém milhares de galáxias e quadrilhões de estrelas. Os cientistas especulam que o nosso universo pode parecer uma bolha, que pode colidir com outro universo. Sim, outros universos poderiam existir. Na verdade, até mesmo um número infinito deles. Todos poderiam ter surgido depois do Big Bang. A colisão entre eles também não é impossível.
Pelo menos isso pode ter acontecido antes. E a prova está aqui, na direção da constelação de Eridanos. Este lugar se chama o Supervazio de Eridanos, com cerca de 1 bilhão de anos-luz de largura. Em comparação, a largura de toda a nossa galáxia é de apenas cerca de 100 mil anos-luz. Não há absolutamente nada neste lugar, e pode ser um vestígio de uma antiga colisão entre o nosso universo e outro. Os cientistas acreditam que estavam passando um pelo outro, quando a distância entre eles era mínima. As forças gravitacionais das bolhas começaram a puxar uma em direção à outra, assim como 2 gotas de água tentando se conectar quando estão perto. Mas a velocidade dos universos era muito alta para que continuassem interagindo. Então, o outro universo acabou rasgando um pedaço da nossa bolha. Podem ter existido cerca de 10 mil galáxias nesse vazio, e todas foram destruídas ou tomadas pelo outro universo. Vamos viajar para a borda do nosso, para ver como essa colisão pode ter ocorrido. Estamos a 10 bilhões de anos-luz de nossa casa. Aqui, em outra galáxia, vemos nebulosas incríveis de diferentes cores e formas. E se você olhar na outra direção, há uma parede enorme se movendo para a nossa. Todas essas faíscas brilhantes são enormes galáxias, prestes a colidir conosco. Mas, na verdade, é um espelho enorme que só reflete nosso universo. Aqui, o espaço-tempo é distorcido e começa a ser puxado para outro universo a uma velocidade tremenda. As leis usuais da física podem simplesmente parar de funcionar neste momento. A gravidade pode desaparecer, e com isso, todas as estrelas explodiriam, e as pessoas na superfície dos planetas ficariam com ausência de peso. Porém, se os universos não fossem uma tangente, mas caíssem diretamente um no outro, as coisas seriam muito mais assustadoras. A enorme quantidade de energia de colisão provavelmente causaria uma explosão incrível. Sua força simplesmente destruiria tudo em nossas bolhas. Ainda assim, as 2 bolhas também podem começar a se fundir. No início, todas as galáxias nas bordas dos universos seriam dilaceradas. Mas então a fusão começaria. As galáxias começariam a se mover caoticamente e passariam uma pela outra, se separariam, colidiriam e explodiriam. A colisão de 2 é um acidente de enormes proporções. Isso pode acontecer com a nossa casa muito em breve, em termos espaciais. A de Andrômeda está vindo na nossa direção. É uma galáxia espiral com cerca de 2 vezes o tamanho da nossa, e tem cerca de 1 trilhão de estrelas lá, o que é 2 vezes mais do que na nossa Via Láctea. No centro desta galáxia brilhante esconde-se uma besta enorme, um buraco negro. Seu peso é de 2,8 zeros à massa do Sol. Gigantes vermelhas centenas de vezes maiores que o nosso Sol. Pulsares emitindo enormes quantidades de energia, como holofotes. Estrelas intergalácticas e muitos buracos negros grandes e pequenos. Essa mistura de objetos perigosos está se movendo em nossa direção, a 110 km por segundo. Uma viagem de Nova York a Los Angeles a essa velocidade levaria apenas meio minuto. O disco de Andrômeda já pode ser visto sem ajuda em noites sem lua. Com o passar do tempo, ficará ainda maior. À medida que Andrômeda se aproxima de nós, sua força gravitacional começará a esticar os braços de nossa galáxia espiral. Vai começar a desenrolá-los. As estrelas e planetas perderão suas órbitas. Um cenário possível é que um asteroide desconhecido, ou mesmo um planeta anão da galáxia de Andrômeda, colidirá com a Terra a uma velocidade incrível. Nosso planeta explodirá como um balão nesse impacto. Nossa! Outra observação envolve colisões estelares. Nosso Sol se chocaria com outra estrela. A maior começará lentamente a consumir a menor. Primeiro, roubará as camadas superiores leves dela. Depois, a engolirá como um espaguete, ou até mesmo como rigatone. Quando uma estrela grande atinge seu peso crítico, explode, o que destrói tudo ao seu redor, incluindo o nosso sistema solar. Talvez a onda de choque chegue a outras estrelas vizinhas. Outro cenário é que o nosso sistema solar será jogado no espaço escuro. Imagine uma bola de tênis amarrada a uma corda. Você pega a corda e gira a bola sobre a cabeça como um estilingue. Então solta. Isso é o que acontecerá com o Sol e todos os planetas ao seu redor. Nos encontraremos no espaço escuro e frio, mas a vida na Terra não será afetada. Ainda teremos nossa estrela brilhante para nos manter aquecidos. A única desvantagem é que todas as estrelas do nosso céu noturno desaparecerão. E o mais provável é que a fusão de 2 galáxias gigantes não tenha nenhum efeito sobre nós. A questão é que a distância entre estrelas e planetas no espaço é enorme. Assim, todos eles podem simplesmente se misturar e formar uma nuvem gigante. Seria como uma quantidade de areia fina passando por uma peneira grande. Os objetos não interagem entre si. Mas a coisa mais interessante acontecerá com os buracos negros nos centros de nossas galáxias.
Nesse momento, há um aglomerado denso de poeira estelar e estrelas ao redor deles. À medida que Andrômeda e a Via Láctea se aproximam, começarão a dançar uma com a outra. Será lambada ou forró? E quando os buracos negros se aproximarem, começarão a engolir toda a matéria um ao redor do outro. Bilhões de toneladas de poeira estelar colorida, asteroides e partículas estelares voarão em direção ao centro de qualquer buraco negro. Pode parecer que esse processo acontece muito lentamente, mas é uma ilusão. Objetos superpesados como buracos negros deformam a grade espaço-temporal. Então o tempo é muito mais lento perto de buracos negros. E todos os objetos que aparentemente permanecem no horizonte de eventos por semanas ou até meses já se foram há muito tempo. Quando os buracos negros finalmente se juntam, se fundem em um supergigante, mas sua massa é um pouco menor do que a combinada dos dois monstros escuros. Parte do seu peso é transformado em energia de colisão, que por sua vez é liberada tão fortemente que suas ondas podem ser sentidas em outras galáxias. Agora, um enorme buraco negro reúne todo esse núcleo denso e quente das duas galáxias ao seu redor. Em algum momento, ele fica cheio e lança poderosos jatos de energia para o espaço. Isso é chamado de núcleo galáctico ativo. É um dos fenômenos mais brilhantes do universo e a fonte mais poderosa de radiação eletromagnética já conhecida. Esses jatos podem ter mais de 5.000 anos-luz de comprimento. Em comparação, a distância da Terra até a estrela que fica mais perto, próxima a Centauri, é de apenas 4,2 anos-luz. E a explosão que acompanha os jatos tem o poder de 100 explosões de supernovas. Uau, incrível! A onda de explosão desse evento pode até atingir as bordas de uma nova galáxia. E seria visível a milhões de anos-luz de distância. Agora, há nuvens densas de poeira multicolorida no centro das galáxias fundidas. O peso delas é tão grande que elas começam a encolher e assumir uma forma redonda. Gradualmente se tornam tão pesadas que comprimem o núcleo e as reações nucleares têm início dentro delas. A temperatura passa a subir e logo... BUM! Tem uma supernova. É um verdadeiro show de fogos de artifício no centro das galáxias. Estrelas irrompem da névoa e formam mundos novos e quentes. Nesse ponto, os braços das duas galáxias que antes foram puxadas para fora retornam lentamente à sua forma anterior. O centro superpesado da nossa tem uma força gravitacional tamanha que afeta estrelas e nebulosas a centenas de milhares de anos-luz de distância. Os braços dela se torcem novamente e vemos a galáxia nova e finalizada. Lactômeda ou Viâmeda. Ei, e que tal Androvia Meda Láctea? Blá, blá, blá. Bem, isso é difícil de dizer. Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões. Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas, e perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua. A estrutura dela lembra um ovo cozido, e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá, cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton.
Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214. Ele fica a 40 anos-luz da Terra e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade, e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol. Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres, mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio. É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095. E só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui. Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela. Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial. Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro. Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops. Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral.
Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero. Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido. E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços teriam simplesmente voado para longe. Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo, e a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo. A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra.